Graça e paz, amém? Para mim é uma grande alegria estar mais uma vez aqui ministrando a palavra do Senhor. Peço que você coloque-se em pé, você que pode, e abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Samuel, capítulo 1, dos versículos 9 ao versículo de número 20. Livro do profeta Samuel, capítulo 1, dos versículos 9 ao versículo de número 20. Quantos aqui tem um anseio da parte do Senhor e precisa de um milagre? Faça assim com a sua mão. Obrigado. Nós vamos ver aqui na vida de uma mulher chamada Ana, que por analogia também precisava de milagre, e ela teve princípios na sua vida que foram fundamentais e que precederam aquilo que Deus fez na sua vida. Então vamos ver essas lições preciosas que também nós podemos aplicar nas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, por dizia: do Senhor o pedi. Espírito Santo, mais uma vez, Senhor, estamos aqui. Traga, Senhor, a resposta que tanto o seu povo necessita, assim como para a pessoa que está aqui presente, Senhor, para aquela que está participando ativamente, Senhor, desse culto online. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. A única voz que o seu futuro vai ouvir é a voz da sua semeadura, como disse o doutor Mike Murdock. No contexto histórico no qual estava inserida essa mulher, era um contexto bastante difícil. Isso porque, naquela época, se uma mulher não pudesse gerar filhos, era mal vista pela sociedade. E para piorar o caso de Ana, ela tinha uma rival chamada Penina, que tinha filhos e que a perturbava, zombava dela, fazia algo nos nossos dias que nós chamamos de bullying. E ela acabou entrando em um estado muito de ansiedade, de conflitos internos. Mas ela teve uma atitude que mudou a sua vida. Ela saiu de um estado de frustração para um estado de realização. Então é isso que eu quero ministrar a você nessa noite. Da frustração à realização. Qual a direção? Eu vou repetir e vocês repitam
em seguida, da frustração à realização. Qual a direção? Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ver 4 princípios que Ana teve na sua vida, que precederam o milagre de Deus na sua vida. O primeiro ato que Ana teve está no versículo 9, que ela orou ao Senhor. O que ela fez? Orou ao Senhor. Isso porque, devido ao excesso da sua ansiedade, ela estava muito aflita e precisava externalizar tudo aquilo. Ora, Deus é um Deus onisciente, sabe de todas as coisas, mas quando você fala, você verbaliza, você expõe tudo aquilo que tem afligido a sua vida. É por isso que Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo, através da oração e súplica, fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Porque a oração, ela é um canal para você expressar a sua dor. Então Ana, ela fez isso. Por exemplo, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, nos fala que Davi e os seus oficiais, os seus soldados, tiveram as suas famílias sequestradas. E para piorar o caso de Davi, as pessoas queriam apedrejá-lo, porque eles estavam em angústia, não sabendo o que fazer. Porém, Davi teve a atitude certa de orar ao Senhor. E Deus deu a garantia de que a sua família seria salva e seria resgatada. E o resultado foi este: Davi resgatou a sua própria família e também a família dos seus soldados. O que tem afligido a sua vida, mulher? O que tem afligido a sua vida, meu amado irmão? Tudo aquilo que você tem dentro de si precisa ser externalizado para o Senhor. Recentemente eu comecei a estudar essa área psíquica, devido à nova graduação que eu estou fazendo, e à medida que a gente estuda, a gente fica fascinado com o poder da verbalização. Quando você fala, quando você expressa tudo aquilo que tem afligido a sua alma, é uma ótima forma de você ser tratado por Deus, de você ser restaurado. É uma terapia que o Senhor faz consigo. Uma das condições e dos princípios da oração é que quando você ora, a sua fé, os seus pensamentos começam a estar em sintonia com os pensamentos de Deus. E quando você pensa diferente, você age diferente, porque a forma como você enxerga determina o seu comportamento. É por isso que você precisa orar ao Senhor, porque à medida que você ora, Deus age em seu favor. Então essa foi a primeira atitude de Ana. A segunda está no versículo 11, que diz que Ana fez um voto ao Senhor e disse que se a sua petição fosse concedida, Deus iria ser glorificado, ou seja, porque ela iria dedicar ao Senhor aquilo que ela almejava. Então, se você quer algo da parte de Deus, você deve dedicar isso a Ele. Eu te provo, biblicamente, de que quando você dedica a sua vida, os seus planos, tudo aquilo que você tem ao Senhor, o próprio Deus faz com que as coisas na sua vida deem certo. Querem ver? Provérbios capítulo 16, versículo 3 nos fala: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Mas qual é a condicional? Confiar ao Senhor. O que significa confiar ao Senhor? É o que Ana fez. Ela dedicou a sua petição a Deus. Quando você dedica a sua vida devocional, acadêmica, profissional, familiar, financeira, de toda sorte, ao Senhor, Ele garante que as coisas na sua vida
comecem a estar de acordo com a vontade dele. Deus abre portas onde você não imagina. As coisas começam a tomar um novo rumo. Eu lembro-me, por exemplo, no período de seminário, tinha vezes que eu, na verdade, todo dia eu ia para o seminário de bicicleta, e aí de vez em quando furava o pneu, chovia. Na época minha bicicleta não tinha aquela parte traseira, aí sujava isso daqui tudo, Herbert. Aí tinha que chegar em casa e lavar, porque se eu deixasse depois para sair era terrível. Mas eu ia e voltava, por quê? Eu fiz o que o texto diz, eu dediquei a minha vida ao Senhor. Quando a nossa turma inicial do seminário, éramos em torno de 15 alunos. Sabe quantos estavam na formatura? 4 somente. Juntou com as outras turmas, mas a turma inicial, somente 4 alunos. Por quê? Quando você se dedica ao Senhor, Ele faz com que as coisas na sua vida deem certo. O que você tem feito? Que muitas vezes você se desanima. Começa um projeto, vê um obstáculo, quer parar. Começa uma graduação, vê algo que confronta o seu medo de maneira intrapessoal, você quer descartar. E muitas vezes você, por medo, não quer enfrentar aquilo que confronta o seu ser. Mas quando você dedica ao Senhor, como Ana tinha temores, e vê a mão de Deus abençoando tudo aquilo que você faz, você começa a ver que vale a pena se dedicar ao Senhor. Por isso que tudo aquilo, todos os seus projetos, obra, dedique ao Senhor, pois é Ele quem irá garantir com que as coisas venham a dar certo. O terceiro princípio que Ana teve na sua vida está no versículo 19, que diz o seguinte: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Então a terceira atitude que Ana teve foi uma atitude de adoração. Você quer receber algo da parte do Senhor? Adore o seu nome. Mas quando eu falo adorar ao Senhor, não é simplesmente durante o culto você levantar as suas mãos, entoar cânticos. Não. Quando você adora o Senhor, é na sua casa, no seu particular, quando ninguém está vendo. E vocês querem ver como Deus honra a nossa fé? Eu provo para você biblicamente. Atos, capítulo 10. A Bíblia fala de um homem chamado Cornélio, que fazia continuamente orações ao Senhor e esmolas ao povo. Ou seja, ele fazia uma ação social através da sua adoração. E a Bíblia nos fala que tudo aquilo que Cornélio fazia ia para a memória de Deus. Resultado? Deus apenas viu e ficou indiferente? Não. Deus viu e enviou o apóstolo Pedro em sua residência. E ali Pedro pregou a palavra do Senhor. O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas. Cornélio foi salvo, os seus amigos e toda a sua casa. Por quê? Ele tinha uma vida de adoração. E quem adora a Deus é abençoado. Então, quando você adora ao Senhor, não pense que é em vão. Deus é aquele que vê a sua adoração. Um outro exemplo, Marcos capítulo 14, dos versículos 3 ao 9, nos fala de uma mulher que ungiu a Jesus. Naquele ato profético, aquela mulher, quando demonstrou a sua adoração a Jesus, o Senhor disse de que aquele ato, toda vez que fosse pregada essa palavra, iria fazer menção à obra de adoração que essa mulher fez. Quando você adora o Senhor, Deus grava em sua memória e Ele irá lhe recompensar no tempo certo. E falando em adoração, nós vamos fazer algo aqui que é fundamental. Durante 30 segundos, nós vamos, quando eu falar já, você vai dar uma salva de palmas com glória a Deus, com aleluia, por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, tem feito, e se você não tem expectativa,
Pode começar a criar, pois Deus irá fazer. Quando eu contar no 3, você vai dar uma salva de palmas tremenda ao Senhor. Vamos lá. 1, 2, 3. Isso, dá um glória a Deus, um aleluia. Dê palavras de vitória, de louvor, pois Ele é aquele que vê a sua adoração, irá recompensar a sua vida. Tenha a certeza dessa palavra. Glória a Deus. Então a adoração gera a bênção de Deus nas nossas vidas. Um outro ponto, quarto, que Ana teve, está no versículo 20, que nos fala: ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Então a quarta atitude que Ana teve foi uma atitude de fidelidade. Por quê? Ela recebeu a bênção de Deus, e qual foi o voto que ela fez? Se Deus ouvisse a sua oração, ela iria dedicar ao Senhor. Tem muitas pessoas que recebem a bênção de Deus, mas não são fiéis a Deus. Eu explico. Em Lucas, no capítulo 17, dos versículos 11 ao 19, nos fala de 10 leprosos. Quantos leprosos? E os leprosos na época não podiam conviver em sociedade, não podiam ir ao templo, não podiam se relacionar com a liderança do templo, que eram sacerdotes, levitas, eram pessoas excluídas. Mas Jesus foi até essas pessoas e deu uma palavra de ordem, que foi: vocês vão até o templo. E aí no caminho, os 10 foram curados. Quantos foram curados? Porém, aqui é que está o grande diferencial. Houve apenas um desses 10 que voltou ao Senhor. E esse que voltou era samaritano. E a atitude dele foi uma atitude de reconhecimento, de fidelidade ao Senhor, porque ele voltou para dar glória a Deus. Como tem sido a sua atitude quando você recebe a bênção do Senhor? Você deixa de vir à igreja, na EBD, de ler a Bíblia, de estudar? Ou você tem uma atitude como esse samaritano? E Jesus foi enfático ao dizer a sua nacionalidade. Por quê? No Antigo Testamento, por conta dos pecados do rei Salomão, dos reis de Israel, o reino foi dividido e o pecado começou a aflorar naquela nação. E aí o rei da Assíria pegou o povo de Israel com outras nações, e aí surgiu os samaritanos. E os judeus, eles preservavam muito a nacionalidade, a pureza genealógica. E quando eles viam os samaritanos, eles excluíam: não, mas vocês não fazem parte, vocês são mestiços, vocês são mistura. Mas foi esse samaritano que era descartado, que era excluído da sua sociedade local, que voltou para dar glória a Deus. Muitas vezes Deus permite situações nas nossas vidas, quando Ele nos abençoa, para ver se a gente vai amar mais a Deus ou a bênção do Senhor, porque Ele permite e faz uma provação. Porém, Deus não tenta ninguém. Qual a diferença entre provação e tentação? A provação é um teste que Deus faz para ver como vai ser a nossa atitude. Já a tentação é uma indução ao erro. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 22, Deus provou a Abraão quando pediu que ele sacrificasse Isaque, porque o Senhor queria ver se Abraão amava mais a bênção de Deus ou ao Deus da bênção. E a Bíblia nos fala que Abraão, em obediência ao Senhor, obedeceu e foi até o local que Deus havia designado. E num ato de sacrifício, o anjo do Senhor disse:
não faça isso, pois vejo que temes a Deus. Por quê? Abraão fez o que Ana nos ensina, que é a fidelidade ao Senhor. Ana amava mais a Deus do que a bênção do Senhor, que foi o seu filho. E o resultado é que o anjo do Senhor disse que através da descendência de Abraão, eles iriam possuir a terra e iriam prosperar. Já a tentação é uma indução ao erro, no qual o próprio diabo faz, porém Deus permite. Exemplo, Mateus capítulo 4, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque o diabo é aquele que o tempo todo quer buscar uma oportunidade para que a gente venha se desviar da fé. Como tem sido as nossas atitudes quando somos abençoados por Deus? Será que deixamos Deus de lado ou reconhecemos aquilo que Ele fez nas nossas vidas? Isso é muito sério, porque quando pessoas são abençoadas, como foram os 9 leprosos, nenhum deles voltou para dar glória a Deus, exceto o estrangeiro samaritano. E Ana teve essas 4 atitudes. Ana teve uma vida de oração, Ana teve uma vida de dedicação ao Senhor, Ana teve uma vida de adoração ao Senhor, e Ana teve uma vida de fidelidade ao Senhor. Ou seja, da frustração à realização. Qual a direção? Esses 4 pontos, eu vou repetir, porque a repetição é didática. Ela teve uma vida de oração, uma vida de dedicação, uma vida de adoração e uma vida de fidelidade ao Senhor. Mas qual foi o pedido de Ana? Um filho. Quantos ela teve? Agora abra sua Bíblia comigo aí. Em 1 Samuel, capítulo 2. Vamos ver o versículo 5 primeiro. E depois o outro versículo que eu vou dizer. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver quantos filhos Ana, ao final de contas, teve. Ela pediu 1, mas vamos ver quantos Deus concedeu. Diz assim a palavra do Senhor: os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Agora vá para o versículo 21 do mesmo capítulo 2, diz assim: abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quando eu peguei esses 2 versículos e os confrontei, me surgiu um questionamento. Afinal de contas, Ana teve 7 filhos ou 5 filhos e mais Samuel? Aí eu me veio esse questionamento. Mas quando nós pegamos o capítulo 2 de 1 Samuel, dos versículos 1 ao 10, é uma poesia hebraica. E o versículo 5, quando fala sobre 7 filhos, é um hebraísmo, porque o número 7 na cultura judaica é o número de perfeição. E isso aconteceu depois que Ana teve o seu filho. Isso significa que Ana estava tão realizada pela bênção que Deus havia concedido, que ela expressou em forma de cântico uma adoração e um louvor ao Senhor. Ou seja, vejam como de uma mulher frustrada para uma mulher realizada. Mas quantos filhos ela pediu? Aí nós vamos para o versículo 21. Ou seja, ela pediu apenas 1 filho varão, mas Deus concedeu a ela 3 filhos e 2 filhas. Aí sim, de fato, Ana teve 6 filhos ao total, mas ela pediu 1. Por que Deus faz isso? Vejam que quando no versículo 21 fala que Deus abençoou, essa palavra aqui, ela é muito profunda. Eu lembro-me que aqui na igreja, há 7 anos atrás, nós tínhamos
curso do Secrai com o pastor Alcione Emery, que ele deu uma lição extraordinária que até hoje eu levo comigo, de que quando Deus abençoa algo, o que Deus abençoa prospera, cresce, dá certo. Querem ver? Gênesis no capítulo 1, versículo 28, Deus abençoou e disse, multiplicai-vos, ou seja, a palavra bênção com multiplicação. Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 ao 3, Deus abençoou Abraão e disse que através dele iria ter uma descendência abençoada, ou seja, bênção e multiplicação. Agora vamos lá para o Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 10 ao 17, Jesus abençoou e multiplicou os pães. Porque quando Deus abençoa a sua vida, ela vai prosperar, ela vai crescer, ela vai dar certo. Foi isso que aconteceu com Ana. Vejam que a palavra bênção, ou seja, abençoou, antecede os resultados. E quais foram os resultados? Fertilidade. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Mas para isso você precisa fazer o que Ana fez. Esses 4 pontos que ela nos ensina sobre uma vida de oração ao Senhor, dedicação ao Senhor, uma vida de adoração ao Senhor e fidelidade ao Senhor. Pode ter certeza de que Deus vai abençoar a sua vida e Ele vai fazer muito além, assim como fez com a vida de Ana, daquilo que você tem pedido ou pensado